aqui do nosso encontro hoje, que é a continuação do capítulo 10, né? Às vezes eu fico meio confusa porque deu uma interferência junto ali, os dois grupos de estudo de Java falando de exceções. E aí o Java para iniciantes já até passou já estamos em threads, começando. E aqui a gente tá vendo as sessões, né? Beleza, aí a gente parou no item 71 aqui e 72 para hoje. Vamos lá? E pelo que eu tô vendo, meio tranquilo aqui, não tem muitos códigos, mas sempre tem alguma coisa. Beleza. Alguém quer ajudar, se voluntário, de ler? Eu vou começar, que esse aqui deu um pouquinho grandinho, assim, como de costume, um resumo. Até deu bastante conteúdo. Vou colar aqui o link aqui no chat, se alguém não tiver, do blog. E eu acho que é isso, né? Daí, se tiver o código, a gente abre ali. Vou começar falando aqui do item 71, evite o uso desnecessário de exceções. Deixa eu mutar aqui. Quem chegou? Olha a Marina aí. Boa noite, Marina. Oi, gente. Oi. Que bom. Tá sala cheia. Bora. E depois, não se esqueça, quem puder ficar, depois a gente vai conversar, né, sobre os projetos. Quer falar alguma coisa? Alguém? Pode falar. Eu acho que eu interrompi aqui. Vou fechar aqui. Não. Evite o uso desnecessário das exceções verificadas. O que quer dizer isso? As exceções verificadas são uma ferramenta poderosa em Java, pois forçam o programador a tratar condições excepcionais, aumentando a confiabilidade do código. No entanto, o seu uso excessivo pode tornar as APIs difíceis de usar. Aí, para que uma exceção verificada seja justificada, a situação deve ser realmente excepcional e passível de uma ação útil por parte do programador. Caso contrário, uma exceção não verificada pode ser apropriada. O Java 8 trouxe um desafio adicional ao uso das exceções verificadas, uma vez que métodos que lançam não podem ser usados diretamente em streams, exigindo tratamento adicional no código. Para evitar essa complexidade, pode-se considerar alternativas como retornar um objeto optional em vez de lançar uma exceção verificável, ou dividir o método em dois, um que verifica a possibilidade de erro e outro que realiza a operação. Acho que a gente já deu uma olhadinha na ideia disso aqui, de dividir, fazer as verificações separado da ação que você quer fazer. Exceções verificadas devem ser usadas com moderação. Se a recuperação não for possível, use exceções não verificadas. Quando a recuperação for viável, considere o optional para retorno. Se isso não fornecer informações suficientes, então uma exceção verificada pode ser justificada. Plus. Esse plus aqui é um conteúdo adicional, porque o resumo desse tópico aqui no livro é isso. É isso aqui. Não tem muito, é mais... Deixa eu até abrir aqui. O PDF. Para pra gente verificar aqui. Eu sempre deixo aberto, mas hoje estava fechado. Aí abriu bem. Alguém tá mandando mensagem? Aqui. Ou não?
outra pessoa. Fica apitando aqui os outros grupos. E é isso aqui, ó. Esse resuminho, né? Tem uma tabelinha. Não, esse aqui é o 72. A gente tá no 71 ainda. Aqui, ó. Tem um exemplinho aqui, né? Eu acho que é melhor mostrar do livro, antes de ver ali o plus. Tem um exemplo aqui de um throw, né? De um throw. E aqui no cat, né? E aqui dando um print. Porque ele só vai colocar no log, certo? E vai fechar. E aí só imprimiu. Alguém quer comentar? O que se entende? Por que a gente pode entender por esses trechos aqui que ele tá mostrando aqui? Alguém quer ajudar na explanação da gente entender aqui? Quer contribuir? Eu ia comentar que esse checked exception, acho que é exceção verificada, né? E ele fala para usar a exceção verificada quando você puder tratar essa exceção, né? Mas aí, no caso, ele está lançando outra exceção. Então, realmente não ajudou. Exatamente. Eu não tinha percebido aqui. Esse The Checked Exception, ele já tem no Java, né? Já. Nossa, não sei. Alguém ou é customizado, será? Ah, tem que olhar lá naquela planilhinha lá do Java iniciante lá, deve ter. Não, vamos olhar aqui agora. Demais, vamos Eu ver. tô achando que ele que criou, viu? Esse nome tá muito estranho. É. Tô achando. Eu acho que tá dentro. Acho que ele falou antes, ele tá dentro daquela options, daquela. É? Não tá não. Eu tô É falando que besteira. eu tô achando o nome esquisito. Eu acho que aqui não fala. Tal fardo pode ser justificado se as circunstâncias excepcional não puder ser evitada pelo uso adequado da API e o programador que usa a API puder tomar medidas úteis em vez de que se depare com uma exceção. A menos que ambas as condições sejam atendidas, uma exceção não verificada é apropriado. Para tirar a prova dos 9, pergunte-se como o programador lidará com a exceção. Isso é melhor? Esse é o melhor que pode ser feito? Aí mostra esse exemplo. Mas não está claro aqui, nem no texto está mencionando se essa exceção ela é customizada, né? Porque pode ser, né? Mas mesmo que não seja, vamos combinar. Essa the check exception, ela vai estender uma exception, né? Alguma das exceptions. E vai entrar aqui. Independente de ser, né? Deve ser uma customizada. Aí aqui ele tá sobrescrevendo, né? Aqui tá meio claro por que não ajuda em nada. Porque você vai estar mascarando, né? E aqui? Aqui ele só tá printando, né? E tá saindo do erro. Tá tratando desse jeito aqui. Então, o que vocês acham que é melhor? Aí depende do contexto, mas desse jeito aqui primeiro, eu acho que é pior, né? E aqui só vai logar e não tá repassando pra... Não tá repassando a própria sessão pra frente. Nesse A caso. primeira, ele até perde, né? A exceção original, né? Ele mudou para um outro tipo. Mascarou. E aqui embaixo não repassou pra frente. E se precisar mostrar na tela alguma mensagem, né? Então tá meio ruim. Aí entra nessa questão. Vamos ver aqui. Se o programador não puder fazer melhor, uma exceção não verificada é o que se deve usar.
Mas o que a gente quer dizer que é. Vamos voltar lá no início. O que é uma exceção verificada e uma não verificada? Alguém sabe resumir É, aí pra ela nós? é. Então, eu tô tentando achar o tal da planilhinha que tem aqui que fala isso. Então, lá Ah, no Java ótimo. para iniciantes, quando a gente estudou as exceções, a gente tinha aquela hierarquia de exceções, né? Que tudo é exception, aí vai descendo, tem as troubles e os errors. E Ótimo. aí ele dizia para nós que ah, as exceções verificadas são aquelas exceções que a própria ideia já nos avisa. Então, quando a gente abre um arquivo, por exemplo, ele dá a obrigatoriedade da gente colocar um try-catch com file not found, por exemplo. Então, ele chama isso das exceções verificadas, aquelas que o Java, a própria ideia, já força a gente a colocar. Eu tô caçando aqui Boa. Eu tô tentando achar onde é que tá a tabelinha, ô Marina. Se Eu lembra? acho que tá na primeira. O primeiro post sobre exceções. Vamos lá. Não, Tô acho que não, caçando ela. não. Sei lá, eu já me perdi, eu não sei onde tá. Achei. Achou? Achou? Vamos. Vou mandar pra você. Opa. Eu, Aí sim. cadê? É bom, né? Ah, desculpa. De exceção verificada, as exceções verificadas elas são tempo de compilação, né? A outra é tempo de execução. Boa. É Isso só pra aí, a gente. própria ideia compila e já mostra. Desce mais um pouquinho aqui. Aí, ó, essa hierarquia. Top. Aí as verificadas são as verdinhas. Boa. É só pra gente se lembrar, assim, porque de cabeça a gente às vezes não se lembra, né? Acho que tá dando uma interferência aí, quem tiver com o mic aberto aí, tá dando um eco. Valeu. Aí, ah, é isso, é só pra gente recapitular a nossa memória aqui pra entender o que é o checked e um checked, ó. Então, realmente não tem que decorar isso aqui, né? Basicamente, mas assim, as exceptions. As errors são aquelas que é mais do sistema, assim, mais é uma coisa que não dá pra gente entender um pouquinho, parece que são coisas assim que é mais do sistema e a gente não tem muito controle, né, sobre essas exceptions aqui. É mais o sistema da VM, da questão do Java aqui, que são mais erros de memória, essas coisas aqui. Mais famoso é esse Lego aqui, Stack Overflow. Aí, dentro de Exception, é engraçado que Exception que tem dois... Aí o Exception tem o Runtime, né? Que é em vermelho aqui, tem dois lados. Que forquilha aqui, ó. Daqui pra baixo aí o Exception, que é de entrada e saída, né? A gente consegue encontrar um padrão aqui, né? As exceções que são mais de entrada e saída aqui, elas são verificáveis. E as que são de runtime, que nem eu tive hoje, eu tive um problema de runtime ali no aplicativo que eu tô fazendo. Eu tô tentando fazer uma integração ali de uma outra biblioteca. Fiz tudo que era para fazer e ele deu um erro de runtime na hora de pagar lá. E a gente não sabia, era uma dependência interna lá, que não tem como a gente controle sobre isso, que deu um pau lá dentro. Então, é só para eu ter uma ideia. Vamos voltar lá. Obrigada, valeu, Marina. Vamos voltar aqui. Aí, só para ter um overview básico aqui do que é cada coisa que se trata. Aí aqui tem alguns exemplos para ilustrar o uso adequado das exceções verificadas e alternativas, como option e o uso dos métodos de verificação. Tá? Aí, aqui também, para não fugir aqui do livro que eu perdi, eu não coloquei ali esse outro exemplinho aqui, porque eu acho que só tem esses dois, ó. Vamos seguir aqui.
só para a gente olhar esses do livro primeiro. Depois a gente vai ali pro post, né? Que ali é um plus a mais. Essa refatoração da API transforma a sequência de chamadas disso. Aí tem 2 exemplos aqui, olha. Invocação com exceção verificada. Object.action. Tá passando os argumentos aqui, sei lá, para um método. Catch. The checked exception, que pode ser qualquer uma daquelas lá, né? Não precisa ser uma. Lida com a condição da exceção. Das que forem verificáveis. Nisso, invocação com método de teste de estado e exceção não verificada. Aí aqui mostrando se o objeto... fazendo né? Tem aqui um método que ele faz uma verificação lá dentro. Ele separou, né, as coisas. Se não faz isso, se não lida com a condição excepcional. Olha que interessante. O que dá para entender disso? Que tá sugerindo? Ele tá validando antes, né? Tá tentando evitar que dê exceção, validando os argumentos antes de chamar o método, né? Ou fazer o que tem que fazer, né? É. Então, é uma ideia para... então, ele cobre as duas opções de problema que pode ter, né? Ao que parece, né? Ele tá aqui... Onde é que eu abri? Ele tá aqui, ó, tratando os 2 lados. Mas qual é a forma que tá errada e a certa? Ou as duas estão certas? Pra mim, eu entendo que uma pode falhar ali, pode dar... Como é que não vai ter a cobertura, né? Deixa eu botar aqui. Não vai ter a cobertura. Dessa forma aqui de baixo, se der erro aqui no Action Permitted, ele trata. Se não, e se ele tiver, né, a opção aqui, não sei se retorna true ou false, ele cai aqui e trata de outra maneira. Então, e dessa outra forma aqui, ele só vai tratar a exceção verificada. E se ocorrer uma não verificada, vai falhar. Eu não sei se eu tô certa ou não. O que vocês acham? O que eu entendi é que ele... Na segunda, ele tá tentando evitar a exceção. Tipo, se eu passei um argumento inválido, eu vou lidar com isso, talvez pedindo para inserir um novo argumento, sei lá. E não dá exceção. Vamos simular aqui, vamos imaginar. É uma entrada, um método aqui que ele tá action permitted, passando um argumento de entrada, sei lá dentro, não, aqui ele já tá repassando um valor, isso aqui. Aí se ele for uma dessas, cadê? Um exception de runtime. Vamos simular aqui. É difícil, né, a gente ver um exemplo assim. Eu tô tentando pensar numa situação aqui. Ops. Como é que a gente pode pensar nisso? Action. Aqui é ação. E aqui nesse caso, mudou, né, o nome do método aqui. Provavelmente. Aí ele chama ação. Se não... Aqui no caso ele faz o que tem que fazer, mas ele separou, né? Mas no segundo ele não tá nem lançando a exceção, né? Ele vai tentar contornar aí o problema se o argumento não for correto, né? Ele pode estar lançando uma exceção aqui dentro, né? Então, mas fazendo lá como ele já verificou ali os parâmetros, eu acho que ele tá evitando a exceção aí desse método.
Eu acho Boa. que o Ele tá evitando pré-requisito para o aqui. método era passar os argumentos corretos. Aí ele já verifica se os argumentos estão corretos, né, para poder executar esse método. Isso, daí não dá erro É, de runtime nem né, de entrada e saída, essas coisas. Bom, no caso aqui, eu acho que não vai ter erro de IO exception. Mas é uma boa. É separar, né? Não, evitar a exceção. Agora eu entendi, porque o primeiro ele vai direto para a ação, né? Vai Do direto. objeto. É o que é um try, né? Tenta. Porque esse é o padrão, né? A gente normalmente faz assim o código. Try, faz tal coisa e catch. Basicamente. Mas o de baixo ele tá verificando se tem permissão, né? Se é válido, né? Para depois fazer a ação. Se É, não for válido, ele nem faz ação, ele já manda pro else, isso aí. E né? como Dentro decidir? do if. Eu acho que cada um tá certo, porque você pode fazer essa validação antes do try, né? Também daria, por fora, né? Mas também dá. Mas não faz sentido fazer direto o try, então. De Não. ter o try, daí não faz sentido se vai fazer verificação. Ou é uma coisa ou é outra. É, é. Mas O é bom a if, gente nesse visualizar. o if else cai melhor do que o try, não é? É. Nesse caso aqui, Sim, dependendo da situação, né? Do que É. você tá fazendo. É Vamos. bem difícil de entender esse livro, né? Sim, esse do Java efetivo é mais. Ele é um pouco mais destrinchando, né, algumas situações aqui. Eu vou ler esse trecho pra gente entender aqui, ó. Essa refatoração nem sempre é adequada, mas quando torna uma API mais agradável de usar, enquanto a última sequência de chamadas não é mais bonita que a anterior. A API refatorada é mais maleável. Caso o programador saiba que a chamada funcionará, ou esteja satisfeito em permitir que a thread finalize em hipótese de falha, a refatoração também permite esta sequência trivial de chamada object_action.args, né? Que é aqui a chamada aqui. Se suspeitar que a sequência trivial de chamada será a regra, a refatoração da API pode ser apropriada. A API resultante é basicamente a API do método de teste de estado do item 69 e se aplica se as mesmas ressalvas. Eu vou ter que ir lá ver qual é o item 69, que agora não me lembro. A gente viu no encontro passado. Aplicam-se as mesmas ressalvas, mas ele estava falando, né? Se um objeto é acessado concorrentemente sem sincronização, isso tem a ver com as threads, né? A gente viu também aqui no Java efetivo o thread já ali nessa sequência, né? Nesse item. A sincronização externa está sujeita a transações de estado induzidas externamente. Essa refatoração é inadequada porque o estado do objeto pode mudar entre as camadas para action permitted ou para action. Se um método separado action permitted duplicar o trabalho do método action, a refatoração pode ser excluída por questões de desempenho. Nossa, deu um monte de volta aqui, ainda não peguei o gancho assim, muito. O que vocês acham aqui quando ele fala de... Vou ter que olhar esse estado aqui do item 69. Mas ele está falando a questão da concorrência. O objeto, no caso aqui, é o args, né? Que ele está dizendo. Acho que é, né? Pode mudar entre os... Acho que ele está dizendo que refatorado aí dessa forma, separando, né, os métodos, não é adequado se tiver a thread, não é isso? E aí talvez fosse melhor o outro.
Por quê? Porque talvez você está fazendo uma verificação que se tiver usando threads assíncrona, né? Porque as thread é para fazer coisa assíncrona. Então, chamando esse método, esse trecho de código, imagina um monte de, né, ação feita em concorrência aqui. Em thread, daí pode. É o que parece. Tá dizendo que pode dar problema porque esses argumentos aqui, os objetos, podem estar mudando de estado. Se ele for. Né, pode tiver uma instância ali alterando. Pode ser isso. Não sei, alguém entendeu algo diferente? Em resumo, quando usadas com moderação, as exceções verificadas aumentam a confiabilidade dos programas. Quando usadas em excesso, fazem com que as APIs sejam difíceis de utilizar, viu, gente? Vamos tentar não usar muito exceções verificadas no nosso API. Com moderação. Com moderação, não, às vezes tem que usar, né? Caramba. Se os chamadores não puderem se recuperar das falhas, lançar exceções não verificadas. Lance exceções não verificadas, né? Caso seja possível de recuperação, você queira forçar os chamadores a lidar com a condição excepcional, pense primeiro na possibilidade de retornar um optional. Aí que a gente vai pegar o gancho que eu acho que é bom, né? A gente viu o optional e eu não usei muito também. No caso de falha, se isso disponibilizar informações o suficientes, você pode lançar uma exceção verificada. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? O que resumindo, tomar cuidado com essas exceções verificadas, né? Vamos olhar ali os exemplinhos, vamos ver se a gente... Esse aqui não. Clarei um pouco mais ali. Usando exceções verificadas com moderação. Vamos lá, vamos ver se ajuda. Digamos que temos um método que carrega dados de um arquivo. Isso a gente já viu bastante, né? Se o arquivo não for encontrado, queremos lançar uma exceção para notificar o chamador do problema, né? No caso, uma exceção verificada é apropriada, pois o programador pode tornar uma ação para resolver o problema, como fornecer o caminho correto do arquivo. A gente, inclusive, viu um exemplo, acho que a Marina, né, Marina? A gente andou fazendo bastante lá no Java para iniciantes. Essa situação é exatamente isso. A gente estava vendo bastante arquivo. File loader. Quer falar? Quer comentar? Não. Né? File loader aqui, então, ele dá um throws no file not found exception. Aí ele tá passando um caminho, né? O caminho. Se não existir, que esse método aqui ele faz a verificação se existe ou não, né? Se não existir, provavelmente tá olhando lá, vendo, né? Throw new file not found exception, arquivo não encontrado. E aí colocando a mensagem com o caminho. E aqui ele tá, né, dando o throw aqui. O código para carregar o arquivo. Aqui, né, um exemplo aqui é o código que vai, né, para carregar o arquivo. Se ele existir, né? Aí tá dando aqui, conteúdo do arquivo, mas é só o exemplo, né? Então, aqui o chamador precisa lidar com a exceção file not found exception, pois ele pode corrigir o problema informando um caminho correto. Então, você está informando o usuário ali que ele pode corrigir, né? Que tem alternativa. Essa é uma mensagem muito útil. Ela é verificável, digamos assim. Eu acho que é mais por aí em sentido. Então, faz sentido pensar que ela é verificada. Por quê? Porque eu consigo controlar ela um pouco. Não sei se faz sentido. Eu tenho dificuldade de gravar as coisas. Mas se faz sentido esse lance da verificação,
Se ela é verificável porque ela tem como contornar de alguma forma e pode lançar uma exceção avisando que para corrigir, né? Aí agora, usando o optional em vez de exceções verificadas, né? Que é o contrário, a situação ao contrário. Se a falta do arquivo for uma condição que não deve interromper a execução normal, ou seja, não tem um arquivo, beleza, continua o processo, mas não deve interromper. Podemos usar optional para indicar que o resultado pode estar ausente sem lançar uma exceção. Isso torna a API mais fluida para casos de uma ausência de valor que pode ser tolerável. Então, assim, não é algo que não é obrigatório, né? Situações em que algo não é obrigatório lá no sistema, a gente não vai tornar ele obrigatório lá. Informe tal coisa. Não, a pessoa pode preencher ou não preencher. E aí, a gente vai contornar, né? File loader, aqui tá fazendo o mesmo exemplo, verificando se existe. Se não existe, aí ele lança um optional empty. Aí aqui, código para carregar o arquivo, retornando um option off do conteúdo do arquivo, que é o opcional. Por isso que é o optional, né? Uma opção no código do chamador. Quem chamou esse método, né, passando o caminho aqui, ó, tem algo a fazer. Eu acho que a gente já viu alguns outros exemplos nos encontros que ele faz, né, depois aqui, um tratamento de mensagem no retorno. Aí a gente verifica que recebe o optional, porque aqui daí ele vai retornar um optional, né, string. Aí muda o retorno do método, né? Muda o retorno do método. Aí ele faz isso. Imprime uma mensagenzinha. Nesse exemplo, o chamador não precisa tratar as exceções. E o optional permite que ele lide de maneira mais suave, com ausência de conteúdo. Mas é isso que você quer fazer? Aí tem a ver com o que o sistema deve fazer, né, nas regras. Se for definido que é para mostrar a mensagem de erro para a pessoa corrigir, vai ser verificável. Certo? Mas, nesse caso, tem que ser com moderação. Porque senão é uma coisa que vai ser chamada toda hora. Aqui, no caso, ele... não é para mostrar mensagem nenhuma, é para rodar e continuar assim. E retornando... Mas não é para quebrar ali o sistema. Não pode quebrar, né? Mas não é para lançar exceção. Só que de alguma forma que ele vai constar lá onde vai ser usado que o arquivo não foi encontrado dentro de uma mensagem, dentro do optional. Vai ficar lá vazio, né? Mas não vai dar erro. Dividindo o método em 2. Aí seria essa a segunda outra opção, né? Em alguns casos, podemos dividir o método em 2, um que verifica a condição e o outro que executa a ação. Isso permite que o chamador trate a condição excepcional antes de chamar o método principal, tornando o API mais flexível. Então, ele está meio que unindo as duas soluções, né? Vamos ver. File loader, verificar se o arquivo está disponível. Daí tem um métodozinho, um métodozinho que entra no true ou false aqui, basicamente. Aí ele verifica se existe. Se der pau aqui, ele pode, não sei como é que tá a implementação desse exist, né? Se ele tá lançando exceção ou não aqui dentro. Mas, acho que não, né? Carrega o conteúdo do arquivo. Deve ser boolean, né? Deve ser boolean. False. Exatamente, não deve estar retornando exceção aqui no caso, eu acho. Porque daí ele verifica lá e retorna true ou false. Beleza, boa. Aí carrega o conteúdo do arquivo aqui. Que é aqui que pode dar BO. Poderia dar BO, mas não vai dar porque eu verifiquei antes. Então, beleza?
Aí aqui o load file passa o conteúdo. Is file available. Aqui pode dar problema. Aí ele lança uma illegal state exception. E aí illegal state exception o quê? Illegal. É uma vermelhinha. É não verificável. Por quê? Porque nesse caso aqui não tem como. Não tem. Se ele vai verificar se está avaliado, não tem como lá dentro, né? Poder prevenir isso aqui. Pode dar runtime. Pode dar qualquer problema. Sei lá, o arquivo está corrompido. Pode ser, né? Então o arquivo existe, beleza? O arquivo pode existir. Mas se eu tô lendo ele lá, ele não é do formato correto, por exemplo. Se é pra ler string, ele tá lendo outra coisa. Se é pra ler enfim, né? Aí ele vai dar ou danificado, ou não foi encontrado, ou deu algum problema inesperado. Aí aqui o código pra carregar o arquivo. Um exemplo, né? Tá aí pra uma string. E é isso. Vocês conseguiram ver a diferença de uma forma de implementação a outra? Que é bem... meio que uniu as duas coisas aqui, com optional e aqui verificável. Deu pra perceber. Né? Mas o optional, ele mesmo dá a resposta, né? Que é tratado, ele mesmo dá a resposta, não é? Se houver algum problema, ou não? O optional não, ele vai retornar, ou vai retornar o conteúdo do arquivo aqui nesse primeiro, quando ele chamar o load file, ou o conteúdo, ou ele vai mostrar uma mensagem dizendo que não está encontrado dentro do optional. Aí você pode retornar o optional para mostrar na tela, por exemplo, a mensagem. Mas ele não vai dar erro, não vai quebrar, né? Não vai mostrar a exceção, não vai lançar uma exceção e não vai aparecer no log, não vai aparecer no log que deu problema nenhum. Vai ser fluido, né? Que nem diz. Aqui ele tá meio que mesclando as duas estratégias. Por quê? Porque ele vai estar chamando, aqui pelo que eu entendi, ele vai estar chamando esse método aqui separado, né? E depois ele chama esse. Mesmo estando na mesma classe, não está unificado, ele está separado. Para quê? Para a classe chamadora aqui, que mostra aqui embaixo, separar e fazer daquele exemplo que a gente viu lá, ali no livro. Exatamente isso. Aí vai ficar aquele if e o else. Deu para entender. Deu para entender. Deu. Ficou um pouquinho mais clareado, né? Aquele texto do livro tá uma... Gente, vai ter que ler mais vezes, Tem que destrinchar. Tem que ler mais umas 10 vezes para entender. Essa refatoração. E o item... Meu Deus. E o item 69, deixa eu ver qual que é, porque depois eu dou uma olhada ali. O 69 utilize as exceções somente em circunstâncias excepcionais. Então tem a ver, né? Uma ligação, uma coisa com a outra aqui. Beleza. Aí quem não viu, quiser dar uma olhada lá. Aqui usamos o illegal state exception, uma exceção não verificada, né? No caso em que o chamador tenta carregar o arquivo sem verificar antes se ele está disponível. Resumo: uma exceção verificada. Use para condições que o chamador pode corrigir diretamente, como file not found exception para arquivos. O optional use quando a ausência de um valor não deve interromper o fluxo do programa ou, né, qualquer outro problema lá que pode surgir, que pode ser verificável, mas na regra de negócio não quer que mostre exceção nenhuma. Não importa.
Aí depende da regra de negócio, né? Essa parte aqui de decidir o que fazer. Agora que eu tô entendendo. Mas isso tem a ver com a regra de negócio também, como tá definido. Apesar de falar ali em relação à exceção verificada, dizendo que tem que usar com moderação e tomar cuidado, né? Por conta da performance, né? Pelo que estão dizendo. Isso aqui depende um pouco da regra de negócio, né? Faz sentido porque depende do que o analista do sistema ou a gente definir, né? A divisão às vezes não é possível. Não, eu tenho que lançar uma mensagem de erro para o usuário. Então eu vou ter que fazer lançando uma exceção. Não tem que fazer. Divisão de métodos. Separe métodos de verificação e execução quando o erro puder ser previsto e evitado. Então é bom separar quando tu sabe que pode dar BO, tornando a API mais flexível e simples de usar. Eu prefiro sempre verificar antes. Se tu sabe que pode dar erro, verifica antes. Eu né, penso na minha lógica. A gente sempre desenvolve pensando no caminho feliz e depois a gente pensa nos outros caminhos que pode dar problema e tenta tratar. E para evitar, a gente sempre faz os if lá. If existe. If tal coisa existe, então faz tal coisa. Mas tem outras formas de solucionar o fluxo. Legal? Alguém quer fazer um comentário? O que acharam desse item? Acho que a gente pode... querem que a gente faça algum teste a mais? Ou dá pra tocar? O que vocês acham? Eu só sei que essa de exceção verificada aí nunca uso. Só usa a runtime exception. Opa, é uma boa... O que vocês usam mais? Acho que todo mundo usa mais a runtime. Eu não sei, por exemplo, hoje eu tive runtime exception. E eu não tava esperando, né? E eu não sei quando é que vai rodar, pode acontecer. Às vezes a gente não sabe quando que pode acontecer runtime. É porque é tempo de execução. Não aparece na compilação, né? Então. E agora de entrada e saída, a gente consegue, às vezes, né? Não encontrou o arquivo, não conectou, não tem. Mas nos sistemas que eu estou mexendo, normalmente assim, exceções de negócio, né? A gente trata como uma runtime e não como uma exceção verificada, né? A gente lança uma exceção que é do tipo runtime mesmo. Entendi. E trata um runtime, ou seja, de uma forma que fique também fluida, seria isso? Para não dar mensagem pro usuário de erro. Na verdade, quando dá esses erros de negócio, assim, a gente loga essa exceção, né? Realmente não prossegue com o processo, que é um erro de negócio, não poderia deixar passar tal situação, né? Uhum. Mas aí loga direitinho ali para depois analisar e ver o que teria que ser corrigido, né? Para resolver. Normalmente é parâmetro que foi passado, que não está correto. Uhum. Algo assim. Se as verificáveis pode dar problema de muito processamento ali, sei lá, de memória, como é que fala? Performance, é uma boa estratégia, né? Eu acho que isso tem a ver com estratégia de negócio. Nesse caso aí que a Cris está falando, é uma decisão de negócio, né? Como tratar. Sim. E, por exemplo, a gente vai fazer uma operação lá de pagamento. Tem o request lá, tem zilhões de campos. Tem a conta de débito, agência, banco, tem a conta de crédito. Então, assim, se deixar de passar a conta de débito, então já lança uma exceção
esqueci o nome que a gente colocou, mas alguma coisa de validação, né? Que tem parâmetros inválidos, já fala, olha, tem que passar a conta de débito. É uma runtime exception ali, você já para ali porque é uma informação essencial para fazer a operação, né? Não Mas tem como mostra pro contornar. usuário? Mas chega a mostrar pro usuário? Não, avisa que não foi informada a conta de débito, por exemplo. Ele precisa saber onde que tá, o que que tá dando errado, né? Por que que não Sim. estamos fazendo Mas pagamento? ele Porque ele não pode. informou. Então, as exceções verificáveis, vocês estão tratando como não verificável, ah, mas estão informando para o cliente corrigir. Ele, mesmo assim, ele pode corrigir, né? Ele tem que, tipo, fazer a operação novamente. E como ele sabe o que estava faltando, É, ele tem que informar isso, né? eu Mas acho que é uma é, estratégia. mas é uma runtime exception, Uhum. né? Não é Então, meio que vocês esse. fazem um mascaramento, mas é de propósito. Vamos falar assim. Então, mas se fosse tratar isso como exceção verificada, é o que ele estava falando, né? Tipo, eu vou ter zilhões de exceções verificadas. Ah, você não informou a conta, você não informou a agência. Uhum. Imagina eu escrevendo um código e ter que falar, ah, se der essa exceção verificada de conta, me dá essa mensagem. E não precisa, né? Uhum. Trato como Trato de forma runtime e genérica. falo, olha, tá faltando esse campo. Uhum. Boa. Não E não tem impede, como né? contornar. Oi? Não impede de usar, né? De uma Sim. forma que ele esteja verificando também os dados, né? Que seja Né? é uma não verificável que a gente está tornando verificável a runtime Então, mas exception. é o que ele falou, né? Não tem como contornar isso, né? A pessoa deixou de informar a conta. Não tem como eu prosseguir sem ter a conta, né? Então é uma runtime exception ali. E quem chamou que resolva, né? Uhum. Eu não tenho o que fazer. Boa. Aqui tem um link aqui. Esse tópico aqui foi a Marina, eu acho que escreveu, ficou bem legal, viu, Marina? Acho que foi top. Vamos seguir o próximo item ou será que dá tempo? Agora eu tô pensando aqui. Vamos ver aqui. Não tava aqui mesmo. Aí aqui tá dizendo que para priorizar o uso das exceções padrão. Esse aqui é meio curtinho, mas tem. É, mais ou menos. Tem as exceções, tem mais uns exemplos aqui. Quem quer ajudar a ler, quem puder ficar, né? Vamos tentar terminar esse item. Alguém quer contribuir aí, ajudar hoje? Ou não? Então. Quem que tá aí ainda? Já saíram? Olha, tem. Não, tá todo mundo aí. Olha, a Adri entrou também, tá todo mundo ainda. Eba. É que eu Tem a ouvi Ana, uns a barulhinhos. a Crisa, a Marina Ah, e eu. então tá, vamos se dividir aí, pô. Pra ler. Quem quer começar? Eu posso ler? Ótimo. Eu tô vendo a Ana, não quero ver ela. O que eu fiz de besteira? Quer o link? Ou você Não, tá vendo minha tela? Eu tô com o link aqui do outro lado. Eu tô com ele aberto, o 72. Ah, tá. Eu botei aqui. Pra mim tá aparecendo a Ana. É pra aparecer a Ana? Pra mim? Você tem que clicar na janelinha que tá escrito ao vivo. Ah, pode ser que ela tá na outra janela. É, Clica na minha janela aqui que eu tô apresentando. Vê se aparece. Você vai e aperta na janelinha ali. Ah, já vi. Já consegui. Opa.
Item 72. Priorize o uso das exceções padrões. Importância da reutilização de exceções padrão. Exceção padrão tornam o código mais fácil de entender e familiar para outros programadores. Melhoram a leitura e o aprendizado da API. Reduzem o consumo de memória e o tempo de carregamento das classes. Ué, mas ele não está aqui dizendo ao contrário do que ele disse na outra? Bom, esse livro é assim. A gente já tá meio acostumada. Ele ensina uma coisa, depois diz, depois vê assim, fala pra nós. Você avalia o que é melhor. Mas vamos lá. Exceções padrão mais reutilizadas e seus usos típicos. Aqui, a Illegal Argument Exception. Usada quando um parâmetro possui um valor inadequado. Aí tem um método aqui, né? Lançando aqui, ó. Você sabe que eu nunca usei essa, né? Essa eu nunca usei. É pra argumento, né? Ele é meio genérica, ó. Por causa do nome, né? Illegal Argument. Eu acho que Ele deve ser tratado, né? tava lá no... É uma dessas aqui, ó. Illegal, aqui no meio, ó. É da Runtime. Mas ela tá mais abaixo. Runtime, ele não é tratado, então. Aqui, ó. É um tipo, ó. A Cris lá falou que eles usam Runtime porque é o pai, né? É o pai de todos aqui. Pai de todos Na da verdade, Exception. o pai é o object de todos, né? Aí depois vem o trouble, em meu inglês, Isso. exception Uhum. e erro, né? Isso aí. Tá aqui no É, meio. só para eu complementar, que lá a gente cria uma exceção, por exemplo, sei lá, payload inválido, por exemplo, que extend runtime Estende. exception. Extende ou implementa? Agora me deu um branco aqui. Eu acho que Mas ela estende, porque vai herdar, né? Então, mas a Eu gente chega a acho. criar uma classe de exceção personalizada que extend runtime exception. Né? Não que a gente use runtime exception. Ou o nome da aplicação. Geralmente, né, se quer fazer bem genérico, faz o nome da empresa, que nem é na empresa ali que eu trabalho, o S4, aí vai botar o S4 Exception. Mas Pra acho que ficar muito genérico. Qualquer coisa. É bom especificar. Não. Realmente. Aí você já tem uma luz de onde deu problema, né? Senão Sim. pode ter sido em qualquer lugar. Exatamente. Não é muito inteligente. Pode ser. Vamos lá, vamos continuar. Illegal exception, né? Illegal state exception. Lançada quando o estado do objeto não permite a operação. Exemplo. A gente vai passar para o exemplo ou já vai passar para a próxima? O exemplo é só mostrar, é menos parecido aqui, é uma coisa simples, né? Ele tá verificando aqui uma flag, aí ele lança aqui a exceção. E essa Illegal State Exception, aqui, na verdade, ela é uma implementação, né? Ela é do tipo que essa que a Cris está falando, por exemplo, com certeza é um nome, né? E seguindo o padrão do Illegal Argument, aqui foi criado uma Illegal State, que é de estado, né? Que ele está falando. Normalmente a gente, às vezes, quando tem que verificar o estado do objeto, por exemplo, estado ativo, inativo, numa usuária, por exemplo. Sim. Aí eu vou criar, eu quero, o estado tá status, sei lá, está inválido, ou sei lá, inativo, ativo, ou status de pagamento, sei lá. Aí é um estado inválido. Aí eu criei essa Illegal State Exception que herda da runtime para validar alguma coisa. Beleza?
Acho que Beleza. ajudou, né? É só o nome. O nome que fica um Aham. nome padrão. A null pointer exception, usada quando um parâmetro nulo é proibido. Ah, isso aqui é a exceção mais Mas famosa. não pode ser nulo, não pode ser nulo, né? Aí é o que o parâmetro não pode ser nulo. Isso. E o no pointer já existe, né? Já. Acho Não que já. precisa. Só que em vez de dar aquela mensagem no pointer feia, que vai retornar uma mensagem bonitinha, provavelmente para mostrar num campo. É, não, acho que não tem, não. Mas tem Aí a outras. outra. Index out of bounds exception. Isso. Usada para índices fora do intervalo permitido. Assim, quando você dá de 1 a 10 e aí ela passa daquilo. A gente tem, né, no array, quando trabalha bastante com array, né? Quem já viu o erro de index out of bounds. Lá eu quero acessar o index 11, sei lá, o 10, e não existe, existe só o 8 lá no array. E aí vai dar esse erro. Mas tem casos que não é com array, é com uma regra de negócio mesmo. Aqui ele tá verificando um número, um index lá, ou qualquer outra questão que não pode sair do intervalo de número, né? E aí a gente usa essa aqui, geralmente, para identificar. Isso. Aí, concurrent modification exception. Lançada ao detectar uma modificação concorrente em objetos projetados para uso por uma única thread. Então, a gente estava falando ali, o exemplo falou da thread, né? Que se tu pensa assim, eu tô fazendo. A thread um processo assíncrono, né? Faz de conta, né? Vamos pensar que ele vai rodar em paralelo com a execução normal ali junto. E aí eu posso estar alterando os objetos em concorrência, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é o que eu trabalhei, né, na real, assim, numa situação real. Eu vou fazer um carrinho de compras. Sabe que fica aqui, ó, esse botãozinho aqui no cantinho e abre uma. Opa! Abre um carrinho de compra ali. Você botou vários itens, por exemplo, produtos. E aí eu quero alterar a quantidade de um produto, um só. O primeiro que eu botei, mas eu botei vários produtos no carrinho. Eu tô alterando aquele produto, aquele item lá. Ou retirar de dentro de uma memória virtual ali. E de repente ele pode se perder, né? Que já aconteceu. Inclusive com isso, eu alterei um objeto no carrinho e alterou todos os objetos, todos os produtos. Eu não queria, eu queria só aquele. E aí deu um BO de concorrência. Ou alguma outra situação, não consigo pensar aqui. Mas pode acontecer de uma thread estar executando e alterando um objeto que está em memória e ele se perder. É que ele está removendo de uma lista, né? Eu acho que é mais comum ocorrer com lista mesmo. Pode lançar o concurrent modification. Duas threads está alterando a mesma listagem. O carrinho de produto, eu tinha esse problema no app também que eu trabalhei. Eu tinha que mostrar embaixo uma aba com os valores do pedido e aqui usava a lista para conferir o valor. E em cima o carrinho que eu podia alterar os itens. Ao mesmo tempo tinha a mesma lista usando em dois locais ao mesmo tempo no mesmo sistema. Então e aí onde um lugar eu posso alterar e no outro é afetado.
um exemplo da situação, né? Aí tu lança essa concurre modification. Esse nome é feio, né? Mas pra dizer que tá modificando em concorrência, né? Mas dá pra entender, né? Concorrente com concorrente. A modificação que tá ocorrendo ali. Não sei se ajudou um pouco a visualizar, mas é isso. Pode continuar. Um super supported um supported operation exception. Acho que não saiu. Isso. Lançada quando uma operação não é suportada pelo objeto. Isso aí. Meio difícil, né, de entender isso aqui. Como assim não é suportado? É. Ó, aí o que tá fazendo aqui? Tem uma lista de string. Tem Aí, uma lista de strings. e tem collection. Ah, tá. O que esse método aqui no collections faz? Um modifiable list. Ele tá passando aqui dizendo que essa lista não pode ser modificada. E aí aqui embaixo eu tô tentando mudar ela, adicionar um item. Só que essa lista ela já foi criada para não modificar. Isso já aconteceu também comigo. Mas foi sem querer, não foi explícito aqui. Em algum lugar criou uma lista que ela cria um modifiable. Né? E aí depois eu fiquei tentando alterar, mas eu não sabia que essa lista já estava desse jeito. Que ela pode ficar. No Java a gente pode criar uma coleção onde eu não quero que altere, né? Tem situações que eu não quero, eu quero criar e ela não pode ser alterável. Aí ele vai lançar essa seção. Pode falar? Pode. A gente já 3. Boas práticas a usar exceções padrão. Não reutilize superclasses gerais como exception, runtime, exception, throwable ou erro diretamente. Escolha a exceção com base em suas semânticas documentadas. Use subclasses personalizadas de exceções padrão apenas quando necessário. Eu já fiz uma exception que faz uma exceção geral, e essa exceção geral eu faço as outras dessa. Nossa, eu faço uma confusão, né? Sim. Deu para entender? Deu. Eu não sei quem não que fazem. Deu sim. Por exemplo, eu dei um exemplo de criar uma exceção máxima padrão da empresa, que nem o que eu falei ali, a Cris falou, é melhor deixar mais específico, né? Porque senão tu não vai saber o que aconteceu. Mas eu posso criar, eu tenho uma empresa ali, que nem eu dei o exemplo da empresa do meu cliente, o S4 Exception, tá? Eu tenho uma classe pai de exceção, que é da minha empresa. Porque tem outras exception que vai lançar no sistema que são de biblioteca, que são de outras coisas, né? Então a gente criou uma padrão, faz de conta eu criei o SQL Exception, e aí vai ter as filhas, né? Se você quiser criar uma estrutura assim, pode, né? Herdando, eu tenho da minha empresa aqui máxima Exception, né? Ou sei lá, empresa da Gisele Exception. Ou, sei lá, meu sistema Exception. Mais System. E aí vai ter mais, né? Payload Exception, que nem ela citou. Eu quero criar uma exceção específica para payload. Mas ela vai herdar da pai, que está estendendo da Exception. Só para saber que é do teu sistema. Foi criado pelo teu sistema. Identificar, né? 4.
Decisão entre exceções. Em situações ambíguas, siga essas diretrizes. Use illegal state exception se a operação falhou devido ao estado do objeto. Use illegal argument exception se a falha foi causada por um argumento inválido. Exemplo, um método para distribuir cartas pode lançar illegal argument exception se o tamanho da mão for inválido ou illegal state exception se o baralho não tiver cartas suficientes. Meio Bom, esquisito. Esse exemplo. Meio estranho esse exemplo, mas tudo bem. Esse exemplo aqui é meio estranho, imagina. Vai dar erro. Não, é uma situação real. Não tem como, né? Tipo, o tamanho Não da tem. minha mão é pequena. Não vou conseguir pegar 5 cartas. Eu só posso pegar 2. Mas tudo bem. Fiquei imaginando. E o baralho, carta suficiente, normalmente o baralho já vem determinado. A gente já sabe. A não ser que eu esteja vendendo, né? Vamos supor, eu tenho um sistema de compras onde o baralho tem que ter 24 cartas. Mas tá, isso existe, vamos lá. Tem baralhos que tem 52 cartas, tem baralhos que tem 78. É que eu comprei o tarô recentemente. Tem um baralho de tarô que tem 78 cartas, tem outro que tem 50 e poucos, tem outro que 24. Opa, ganhei um inscrito. Boa noite, valeu, gente, quem tá assistindo. E é isso, né? Então daí ele vai. Eu tô vendendo né? E aí eu tenho que ter um mínimo, sei lá. Mas aí ainda assim me estranho. Mas tudo bem. E outras exceções. Outras exceções reutilizáveis. Arithmetic exception e number format exception podem ser usadas em contextos de operações matemáticas e conversões de números. Daí aqui é um cálculo, né? Que ele tá fazendo. Tá dando exemplo. Mas tá verificando, tá meio que verificando aqui. É 0. Aí ele já lança exceção. Só que assim, se ele fizer esse cálculo, vai lançar uma exceção aqui. E não. Ah, não, no caso aqui não. Depende da regra, né? De negócio. Mas se dividir por 0. É porque qualquer número dividido por 0 não, vai dar 0, né? Vai dar, ou não sei, não vai lançar exceção. Mas no caso aqui é um fator determinante pro negócio. Aqui não pode. Então tá lançando, tá especificando que é uma regra de negócio. E aí tem a tabelinha aqui, ó. As exceções que a gente falou. E a conclusão. Vamos só. Essas são a tabelinha de exceções padrão, assim, mais, né? Utilizáveis no sistema, geralmente, com esses nomes. Alguns já existem no Java, né? Prontos, que nem esse aqui. E outros são criados, né? A gente pode criar. Isso. E a conclusão. Pode Você falar? fala ou eu falo? Pode falar? Agora. Segue você. Priorize o uso de exceções padrão sempre que possível. Elas tornam o código mais claro, eficiente e consistente com as práticas da linguagem Java. Pronto. Querem comentar? Olha, já tem até um comentário aqui, gente. Alguém comentou hoje. Olha, tem gente olhando no nosso blog. Bom, gostei bastante do item abordado e concordo em partes. Mas na contramão, algumas ferramentas
SAST, como SonarCube, por exemplo, reclamam se você usar exceções nativas. Por quê? Por que reclamam? Vamos ver se a gente aprendeu. Por que eles reclamam da gente usar exceção nativa nesses... Alguém já usou SonarCube? Não, Sim, eu não. tem na empresa, tipo, quando você vai subir um código, obrigatoriamente ele passa pelo sonar para avaliar, né, se o código tá bom, tá bem escrito, se tem code smell, né? Uhum. Mas assim, eu nunca usei essas exceções padrões do Java, né? Que nem estava falando, a gente lança muita exceção de negócio. E a gente cria exceções específicas, né? Não usa essas padrão assim do Java. Uhum. Então eu não sei dizer se ele apontaria ou não. Não sei. Eu acho que... Eu não tenho... Deixa eu ver aqui. Tinha uma aba... IntelliJ, ele pede quando essas exceções pra gente colocar. Se a gente não coloca, ele pede. Server-side analysis. Eu acho que tinha Não um é? negócio aqui pra gente... Oi? O que perde? Eu perdi aqui. Eu tava olhando aqui e não... Na hora que a Ah, gente. sim. O inteligente fala, reclama de na aba Problems aqui, ó. Quando ele fala de exceções verificáveis e não verificáveis. Mas essas coisas do SonarCube, por exemplo, ali que ele mencionou, que é essas ferramentas de análise de código, elas são configuráveis, né? Deixa eu pegar aqui. Eu já trabalhei com o SonarCube, e era isso que eu estava tentando relembrar aqui. Elas são configuráveis e não é que ele reclama porque você usa exceção nativa. Ele reclama se você estiver fazendo uma má utilização da exceção nativa. Boa. Porque ele prioriza a qualidade de código. Uhum. E aí ele lança alertas que às vezes você está... você deveria lançar uma exceção e não lançou, ou você está utilizando ela de forma inadequada. Tipo, né, você deveria utilizar por boas práticas, né? Porque, né, o SonarCube é muito associado a isso, boas práticas, né? Sim. Por exemplo, uma exceção lá de um ilegal argumente, você está gerando no pointer alguma coisa assim, compatível, que ele considera incompatível, né? Mas também ele é flexível, que você falar assim, não, quero fazer desse jeito, você configura ele e ele permite você fazer. Uhum. São práticas, né? Não quer dizer que é obrigatório. Isso. Mas é melhor lançar exceção do que não lançar, né? Do que dar uma runtime lá na cara da pessoa. Né? Opa! Erro inesperado. Que programa que é ruim, né? Não saber o que tá acontecendo, não é pior? Entre não usar, é melhor usar, assim, lançar alguma coisa nativa do que não tratar nada, né? Concordo? É melhor usar a exceção nativa do que não usar nenhuma. Mas a questão aqui que ele falou dessas ferramentas é que depende também da forma que você configurou, né? Depois eu vou comentar aqui que tem níveis, né? Se você configurar lá pra ela não apitar nada, ela não vai falar, não vai reclamar mais dessa parte. Acredito. Depende da regra de negócio, né? Porque se depender da regra de negócio, não precisa, né? E depende da regra de negócio, né, também. Que nem eu comentei em alguns casos ali que de repente não pode, não é pra usar. Só que você pode criar sempre uma exceção sua. E eles tentam colocar isso como sendo uma coisa melhor, né? Geralmente é isso, alguém está comentando aqui, geralmente uma exceção personalizada é um pouco mais de boas práticas, né, que dizem. Olha,
já aproveitando aqui, a Jaque mandou mensagem dizendo que já vai entrar, só que ela tá atrasada. Ela falou que ela tá terminando de jantar e já vai entrar. Então, assim, quem Ah, quiser. ela Hã? tinha entrado, depois ela saiu. É? Não sei se deu É, deu Ela B.O. entrou. Tá, eu falei pra ela, estamos aguardando. Vamos ficar conversando aqui então, vamos finalizar aqui. É isso, né, meninas? Eu acho que pra hoje a gente já concluiu aqui. Priorize o uso das exceções padrão com também ressalvas, né? Que aqui um diz que uma coisa, esse livro é assim, às vezes é. Mas aqui também tá dizendo para evitar o uso de exceções verificáveis. Esse livro é assim, faz a gente refletir bastante. Às vezes a gente viu um item que contradiz o outro. E aí no final ele fala pra gente avaliar e escolher. Depende, né? Vamos lá, veja bem. Depende de cada caso. Olha aí. Quem que entrou? Não, foi a Marina que caiu e voltou. E a Marina Entrou caiu aqui. e voltou com a Jaque. Pronto. Boa noite. Boa noite, Jaque. Olha, a casa tá cheia aqui. Eu vou finalizar o nosso encontro aqui de grupo de estudo, que foi bem na hora que a Jaque entrou aqui. Boa noite, Jaque. Eu vou finalizar aqui e a gente continua conversando, tá bom? Ah, eu tava no mudo.